Ora então, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo, começando com lógica de programação. Este módulo vai ser bem mais teórico do que prática. Ainda não começaremos a usar Godot ou Unity ou outra qualquer ferramenta. Este módulo visa a ser um módulo bem mais genérico, no qual vai-te dar uma base para te iniciar no mundo da programação, seja qual for a tecnologia que tu possas usar. Seja Godot, Unity, Python, JavaScript, o que for. Aqui quero com isto passar-te o conhecimento de base para que tu possas sair deste módulo e que consigas já destravar o teu raciocínio lógico para solucionar possíveis problemas na hora de programação. Então, começando com o nosso primeiro diapositivo, o que é a lógica de programação? É um conjunto de regras e técnicas que visam a solução de problemas por meio de algoritmos. Esta solução de problemas por meio de algoritmos, o que é um algoritmo? Um algoritmo será uma sequência de raciocínios que, no fundo, na suma disso tudo, levará a uma possível resolução do dado problema. Ok? Segundo ponto, tem como objetivo desenvolvermos o nosso raciocínio lógico e com isso aumentar o nosso nível de maturidade de pensamento de forma racional, para que, no fim, seja possível encontrar uma melhor solução para um dado problema. Ou seja, lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Aqui temos um exemplo de uma sequência lógica, e esta sequência lógica, o tema que eu propus aqui para o exemplo será de uma rotina diária. Ou seja, imaginem que vocês têm uma rotina e para levar a cabo essa rotina vocês têm um conjunto de passos. Esse conjunto de passos pode ser visto como uma sequência lógica ou também conhecido em termos de programação pseudocódigo. Então imaginemos que nós temos que acordar, obviamente, seria o nosso primeiro passo, depois tomar banho, vestir, tomar o café, escovar dentes, verificar e-mails, enfim, trabalhar, almoçar, descansar por alguns minutos, após a hora do almoço, continuar a trabalhar ou a estudar, voltar para casa, fazer exercícios físicos, jantar, enfim. O finalizar aqui, nesta sequência lógica, seria dormir. Voltar à cama e dormir para chegar ao próximo dia e voltar a fazer tudo de novo. E seria então visto isto como uma sequência lógica ou pseudocódigo. Um segundo exemplo, temos uma sequência lógica de uma receita de bolo. Para vocês fazerem um bolo, não que eu seja uma boa pessoa para tal situação, mas enfim, teríamos que começar a aquecer o forno a 180 graus ou enfim, não interessa, é um exemplo bem hipotético, nem sei se é realmente 180 graus, mas enfim. Separar os ingredientes, primeiro farinha, açúcar, ovos, óleo, leite, e depois juntar uma tigela grande para misturar a farinha, o trigo, o açúcar e talvez ovos, não sei. Um quarto passo seria adicionar. Aqui para cá está. Adicionar os ovos e misturar bem, ok? Quinto, acrescentar o óleo e o leite, misturando até formar uma massa homogénea. Pronto, enfim. Isto, só para que entendam, seria uma sequência lógica, passos, que tem que ser levado a cabo e caso estes passos não sejam respeitados, poderemos não ter o resultado desejado. Ou seja, sequência lógica barra pseudocódigo. Entendam que eu meto aqui vários sinónimos porque é possível que encontrem em outras referências algo a chamar-se por outro nome. Então, hoje em dia temos muita coisa a chamar-se por um dado nome. A mesma coisa a ser chamada por muitos nomes, na verdade. Então, podem chamar como sequência lógica ou pseudocódigo. São passos executados até atingir um objetivo ou solução de um dado problema. Com isto, podemos dizer que temos um algoritmo para a resolução do problema em questão. Ou seja, isto nada mais é do que um algoritmo.
Um algoritmo é uma sequência finita e bem definida de passos que levam a uma solução para um problema específico. E este pode ser expresso de várias formas, como em pseudocódigo, fluxogramas ou em linguagens de programação. Os passos devem ser claros e precisos. Existem 3 formas de escrever um dado algoritmo. Essas 3 formas são descrição narrativa, ou fluxograma, que pode ser também conhecido como diagrama de blocos, ou pseudocódigo, que também pode ser conhecido como sequência lógica ou linguagem estruturada. Falhou ali, estruturada, ok? Média de notas de uma disciplina. Por exemplo, matemática, nós identificaríamos a primeira nota do teste, identificaríamos a segunda nota do teste. Com isso, iríamos somar os valores de ambos e, após isso, iríamos dividir o somatório que obtivemos no passo anterior pela quantidade de testes, que neste caso seriam 2. Validar depois se o aluno foi aprovado. Se o valor for maior ou igual a 9.5, então podemos definir o resultado como aprovado. Ou, se for menor a 9.5, então o valor iria ser reprovado. Entendam que aqui há uma condicionante. No mundo da programação, nós podemos ter valores, podemos ter condicionantes, podemos ter métodos. Neste caso seria o somar e depois dividir, como aqui está representado. E eu aqui estou a mostrar valores, condicionantes e um método, que é uma espécie de... Uma espécie não. Aliás, é um algoritmo para solucionar o problema, que neste caso é o somatório e a divisão. Um fluxograma é uma representação visual de um algoritmo ou de um ou mais processos. Podemos representar um fluxograma usando formas geométricas, setas e outros símbolos para indicar o fluxo de informação ou etapas dos processos. Ou seja, nada mais é do que uma outra forma de representar um algoritmo, ok? Temos então uma legenda aqui genérica que irão encontrar em outras referências bibliográficas. E não quero que agora se percam muito nisto, podem até passar por um caderno esta legenda, caso queiram. Mas entendam que um algoritmo tem sempre um início e fim. E no meio desse algoritmo haverá, obviamente, entrada de dados. E haverá um processamento. E haverá a saída de dados, que na verdade é o resultado. E a decisão barra condição, que é são condições. Neste caso, como o exemplo anterior que tivemos, caso a média fosse maior que 9.5, ou se fosse menor, enfim. Vou dar o mesmo exemplo agora aqui representado em fluxograma, e podem reparar que aqui seria o início do nosso programa. Aqui haveria a entrada da nota 1 e nota 2. Após este passo, iria correr uma função, um método, que iria somar essas duas notas e, no fim, iria dividir por 2, que era a quantidade das notas introduzidas, ok? Após isto, iria haver uma condicionante, só para que entendam que isto é um processamento. Se a nota da média, se a média for maior ou igual a 9.5, então segue-se o resultado, que é a saída de valor aprovado. Ou se não, resultado aprovado. E depois, quer um, quer outro, fecha-se o ciclo. Ok? Pseudocódigo. Uma terceira forma de representar o algoritmo, usando uma linguagem simples e de fácil entendimento, que não está necessariamente vinculada a uma linguagem de programação específica. É uma forma de escrever um algoritmo de maneira mais próxima da linguagem humana, para que seja mais fácil de entender e traduzir para uma linguagem de programação real. Temos aqui um exemplo
que quando nós formos a começar a programar, não será muito diferente disto em termos, como é que eu ia dizer, em termos, não digo visuais, porque isso vai depender muito da sintaxe da programação que vocês escolherem, da linguagem, inclusive, mas aqui vocês entenderão, e não será muito diferente, aliás, quando forem a pegar uma linguagem de programação, que terão variáveis, que são propriedades. A palavra propriedade será muito vista na aula das classes, que iremos ver numa outra aula a seguir. Mas variáveis são valores que serão manipuláveis ou constantes. Podem haver valores que são constantes, que não serão alteradas em momento algum. Ok? Mas aqui, para que entendam que variáveis são valores que serão introduzidos à partida, segundo o nosso exemplo anterior, ok? A média também será um valor que receberá um valor com base do método média, né? E vamos escrever, insira a nota 1. E então, depois vamos ler a nota 1. O utilizador, neste caso, estaria a inserir a nota 1. Escrever, insira a nota 2. O ecrã iria aparecer para o utilizador. Olha, insira a nota 2. Ok? E o utilizador iria colocar no teclado a nota 2. E então aqui o ler será o input para o programa. A média será o método, que é o algoritmo para solucionar o problema. Será então o somatório e depois no fim das contas a divisão por 2. E depois haverá aqui a condicionante, que é só uma forma diferente de se fazer, com base das outras duas formas que vimos anteriormente. Quanto à questão da condição, se média for maior ou igual a 9.5, faz então a escrita do aprovado, se não, faz a escrita do reprovado. Fim desta condição, fim deste algoritmo. No mundo da programação, nós temos tipos de variáveis para se usar a nosso favor. Ok? E eu quero já deixar aqui explicado tipos de variáveis. Aliás, eu acho que vou aumentar isto um bocadinho. Tipos de variáveis. Nós temos inteiro. E vamos dar o nome de quantidade. Quantidade. Vamos ter assim. Quantidade de moedas. Vai ser igual a 33. Ok? Isto seria uma variável do tipo inteiro. Var. Vou meter assim. Isto é só mesmo para exemplificar, não se retrata à linguagem de programação que vocês possam usar. Isto é só, enfim, a questão teórica, para que entendam o que é que vocês conseguiram fazer para a frente. Eu vou dizer simplesmente que quantidade de moedas é do tipo inteiro. E eu estou a representar qual o tipo com 2 pontos. Quantidade de moedas é do tipo inteiro. Atenção, que a maneira como se escreve esta atribuição de valor difere de linguagem de programação para linguagem de programação. Mas a ideia é a mesma. Ok? Eu estou a representar assim, acho que é mais simples. Pronto, cada um entende como bem entender. É só um exemplo. Podemos ter valores decimais. Neste caso, podia ser var nota 1, por exemplo. Vai ser float. Em português seria flutuante, mas é a mesma coisa que decimal. Ainda há outros com valores mais precisos, que é o double, que ainda é mais preciso do que o float. Isto no C Sharp é muito comum, na linguagem C Sharp, mas eu vou chamar simplesmente como float, ok? Teria, sei lá, um 10.2, uma nota positiva um bocado fraca, mas não é mau, é positiva. Para alguns é positiva, serve bem. Né? Agora, se quiser um texto, sei lá, nome aluno, vai ser do tipo string.
temos strings. Eu aqui meti F maiúsculo. Não importa. O string representa em grande parte das linguagens de programação como um texto. E o texto é representado entre aspas duplas, maioritariamente nas linguagens. Algumas é com plicas, outras com aspas duplas, algumas não interessa. Quer uma que a outra iria funcionar. Por exemplo, JavaScript é um exemplo. Ora bem, vou pôr Nuno Miranda. E poderíamos ter também valores booleanos. O que são valores booleanos? Nada mais é do que verdadeiro ou falso. Isto serve para usarmos em condições. Se isto for verdadeiro, então faz aquilo. Se não for verdadeiro, então faz acolá, outra coisa. Só para que entenda que podemos jogar com isto a nosso favor ao usarmos os se's. E não só os se's, mas enfim, temos outro tipo de condicionantes, mas para já acho que serve bem. Por exemplo, então, por norma, em algumas convenções, quando se trata em valores booleanos, por norma escreve-se is qualquer coisa, tipo está ativo, sei lá, is enable, está habilitado, está ativo. E chamamos disto bool. E podemos iniciar, por exemplo, como falso. Né? E depois podíamos fazer, sei lá, qualquer coisa como se is enabled for igual a false. Eu estou a representar assim, não se assustem, isto aqui depois fará mais sentido nas linguagens de programação que nós fomos a pegar, mas por norma o igual usa-se assim, desta forma. Isto aqui seria um sinal de atribuição. Não vou entrar para já em muito detalhe, só quero que entendam que isto aqui estou a fazer um se isto for igual a falso. Que neste caso seria, então poderia escrever olá mundo. Ok? Se não, então escrever nada a dizer. Qualquer coisa, só para que entendam. E depois podia meter fim se. Claro que aqui também podia meter o início, não é? Isto se fôssemos pela linguagem estruturada, início e fim. Aliás, isto aqui até seria isto para bem ficar seria assim. Pronto, algo assim. Nós podemos ter inteiros, podemos ter float, podemos ter string, podemos ter booleanos, podemos até ter arrays. Não vou entrar agora em muito ao pormenor nisto, vai ser mesmo genérico. Um array é uma fila. Uma fila, sei lá, pode ser uma lista. Podem ver isso como uma lista. Que pode ser uma lista de um dado tipo, uma lista de strings, que são de texto, uma lista de números, uma lista de números decimais, uma lista de booleanos, enfim. Eu aqui vou ter uma lista de strings. Array de strings, neste caso. Vou ter então aqui que seria um array string. Que eu posso representá-lo assim. Por exemplo, sei lá, podia ser a lista de nomes. Lista de nomes. Aqui então dizia Nuno, Maria, Daniela, Luís, enfim, podia meter muitos mais, não é? Então, só para aqui também que isto aqui pode ser visto como um dicionário, uma lista. Ainda há listas, como é que eu vou dizer, arrays multidimensionais. Isto aqui é uma lista dimensional de apenas uma dimensão. E podemos ter várias dimensões. E podemos criar tabelas com multi-arrays.
ok? Mas não vou entrar para já nesse assunto, mas acho que com isto aqui seria suficiente para vocês começarem a fazer os vossos algoritmos, os vossos primeiros exercícios. E pronto, chegamos ao fim da nossa primeira aula do módulo 0 com a lógica de programação. Passei um pouco rápido pelos conceitos. Qualquer questão também estou por aqui, já sabem. O meu nome é Nuno Miranda e eu estou ao vosso dispor. Qualquer questão, entrem em contato comigo, terei todo o gosto em responder. Vejo-vos no próximo vídeo.